Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um programa Opinião Sem Censura. Detalhe, por enquanto, hein? Sem censura por enquanto. Perdemos, né? Por enquanto. Estou recebendo aqui no estúdio a minha amiga doutora Maria Laura Milhomens. Um nome desse, hein? Ai, 1000 homens. São Boa muitos, noite. né? São muitos. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, audiência. Infelizmente, aí, nessa situação que ele descreveu, onde, por enquanto, temos opinião sem censura. Mas esperamos que, com a graça de Deus, né, que ele sempre olhe por nós, nos abençoe, dirige os nossos pensamentos e as nossas ações, e que seja aquilo que ele quiser. O que tiver escrito, nós vamos aceitar. Mas não vamos aceitar sem lutar. Sim. Como eu tenho dito, né? É o que está escrito na palavra de Deus. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Nós amamos a Deus, então eu tenho certeza que tudo está cooperando, porque a nossa nação está se unindo cada dia mais, cada dia mais. E agora não é por conta de Jair Messias Bolsonaro, não. Nós estamos unidos Pela prol nossa liberdade. da nossa liberdade. E eu tenho certeza que aqueles 35 milhões, né, que não votaram, que não foram às urnas, porque não gostavam nem de Jair, nem do Luiz Inácio, essas pessoas estão arrependidas nesse Hoje momento. elas devem estar chorando. Quando elas viram coisas das pautas que nós vamos abordar, que foram traficantes nas biqueiras comemorando Sim. nos presídios, Sim. eu vi uma cena lá na Bahia de 2 homens mau caráter. Não é porque eles são homossexuais, não. Porque existe homossexual de bem, homossexual do bem, que esse daí ele se restringe aos seus atos em 4 paredes. Agora tinha 2 caras se beijando. O da escadaria? Se Sim, beijando, rolando no chão. Rolando, Vi. ridículo. Parecia uma cena do inferno. Eu não sei, assim, eu também não... Veja, eu penso da mesma maneira que você. Todas as pessoas que eu conheço, independente da opção sexual delas, nenhuma delas faz certo tipo de coisas em público. Eu não faço com meu marido. Sim. E eu não sou homossexual, ele não é. Então, eu não vejo por que a gente tenha que tolerar com um ar de normalidade outras pessoas fazendo isso, né? Isso aí é a intimidade de cada um. E intimidade é uma coisa que você preserva. Já dizia o falecido Clodovil, a Sim. Intimidade é como a sua roupa íntima. Literalmente, sim. Você não sai por aí esfregando na cara dos outros. Exatamente. Entendeu? Você guarda para si. Você vive ela da maneira que você melhor entende, mas você faz isso para si. Você não pega e esfrega na cara dos outros. Até porque na rua você tem crianças passando, sim. Você tem idosos passando. E eu não vejo por que você deva submeter os outros ao vexame de tá vendo aquilo. Né? Exatamente. As pessoas sentem vergonha por você, de você fazer uma coisa dessa em público. Agora, não é pelo fato de ser homossexual ou não ser. É pelo fato de se expor. Uhum. Maria Laura, eu sei que tempos sombrios a gente avista à frente. Mas nós temos parlamentares que lutarão pela gente. Eu quero colocar o vídeo de um parlamentar aqui de Santos, um vereador, que eu tanto falo nele, e porque eu estava comentando até contigo, que agora nós vamos ver, não sei se a gente estava comentando sobre isso, porque eu já falei isso com tanta gente hoje, agora nós vamos ver quem é quem. Quem realmente
vai estar do nosso lado. Porque enquanto Jair estava lá à frente, segurando toda a bronca, matando as bolas no peito, né? Era fácil ser deputeg, era fácil ser vereador da direita, né? Agora é que nós vamos ver quem é quem. São nos tempos difíceis que nascem os heróis. Exatamente. Não são nos tempos fáceis, são nos tempos difíceis. E eu quero que coloque esse vídeo de uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. Coloca aí, por favor. Eu teria vergonha se tivesse lutado ao lado do outro candidato, cuja vitória foi comemorada por presidiários e traficantes. Atingir os nossos ideais, não vamos parar, não vamos nos precipitar e não vamos retroceder. Lembrando da advertência que precipitar é retroceder. O orçamento secreto virou emendas de relator e a picanha virou metáfora. As palavras se alteram, a realidade para a mídia canalha. Se você se sentir enganado, faça o L. Por fim, lembro que Lula não representa 100 milhões de brasileiros que não votaram nele, e muito menos eu. Deus, pátria, família, liberdade e agora honestidade, o que esse aí não tem. Eu gostaria de ter estado aí nesse dia. Não... Cara, não foi hoje? Foi hoje à tarde. Eu tava lá e hoje não fui. E tive ocupada. Que ir para participar de um outro programa. E eu tava lá. E quando eu vi, até fiz um videozinho para mostrar as pessoas lá, o pessoal do Sindicato dos Servidores Públicos. Então, é agora que vão nascer os verdadeiros parlamentares, os verdadeiros políticos da direita. É ou não é? Sim. Agora nós vamos ter, com certeza, aquele dito que tem na Bíblia, né? De separar o trigo do joio. Exato. Primeiro você precisa deixar todos crescerem, porque todos são parecidos, né? Agora é o momento de se começar a separar. Porque é justamente no momento em que você tem a dificuldade, que você coloca à prova, gente, não é só a coragem da pessoa, não. Mas, assim, às vezes é no momento de dificuldade que a gente busca dentro de nós mesmos aquilo que nós temos de melhor. Porque, veja, nós temos filhos, nós temos amigos, nós temos trabalho, temos muito pelo que lutar. Temos a nossa vida, a nossa liberdade, o nosso direito de expressão. Tudo aquilo que faz com que nós, até hoje, tivéssemos a convicção de por que votamos em Jair Messias Bolsonaro. Porque ele representa essas coisas pelas quais nós lutamos e nas quais nós acreditamos. Exato. Então, assim, foi por isso que nós demos a ele nosso voto de confiança. Essa foi a nossa luta. A luta agora será diferente, porque nós teremos que lutar também pela nossa sobrevivência. Nós não sabemos, assim, exatamente quais vão ser as consequências políticas, né? Para todos, porque não vai afetar somente aqueles que foram eleitos, mas, assim, muitas vezes um jornalista, porque ele expressa uma opinião diferente, como a gente vê muitas vezes alguns sendo censurados, tendo as páginas derrubadas. Nós podemos ver isso, infelizmente, também muito em breve, dentro do judiciário. Sim. Se isso não tomar se a gente não tomar um outro rumo agora, pode ser que o judiciário seja um novo cenário de batalha. Porque o que acontece? Existem muitos, assim como existem pessoas de diversas profissões, na minha profissão existem pessoas também
que têm muita dificuldade em, vamos dizer assim, se colocar à mostra, em dar a cara a tapa, para dizerem o que elas realmente são. Por quê? Primeiro, porque é pelo medo de, muitas vezes, serem preteridas em relação a outros colegas da mesma profissão. Isso mesmo. Né? A segunda é porque, dentro da atuação no judiciário, muitas vezes elas podem achar que isso será um elemento desfavorável diante de alguns juízes, né? Ou até mesmo num tribunal, defendendo lá o direito dos seus clientes. Mas nós precisamos lembrar que foi justamente em 64 que nós vimos os melhores e mais valorosos advogados se destacarem, inclusive defendendo o direito das pessoas que defendiam coisas nas quais eles não acreditavam. Uhum. Então, assim, eu tenho fé ainda que dentro da minha profissão eu hei de ver essas pessoas se levantando também. Esse é o momento. Este é o momento. Eu vou chamar agora a pauta número 1. Pode colocar, por favor, a primeira pauta? Nível de comemorações da esquerda com a vitória do Luiz Inácio. E aí, Maria Laura, você viu? Eu vi. Não posso desver, né, o que eu vi. Não tem como. Não posso desver o que eu vi. E acho lamentável, gente. Olha, eu fico, assim, como mãe, eu fico imaginando se todas as mães que veem seus filhos nesse estado, elas realmente concordam com isso ou o quanto elas podem estar sofrendo. Eu não sei se você chegou a baixar os vídeos que eu já tinha mandado antes, Max. Não chegou não, né? Não chegou a ver. Eu tinha mandado uns vídeos, mas não importa, a gente vai falando aqui. Que é o vídeo dos traficantes. Traficantes não, né? Aqueles excluídos da sociedade. Os meninos do Lula que cresceram. Os meninos que cresceram. Os meninos com livros, balançando pro alto. Com guarda-chuvas. Ou guarda-chuvas. E furadeiras. Balançando pro alto. Com guarda-chuvas e furadeiras manifestando. Exatamente. Eu vi também, outro vídeo era dentro do presídio. Faz o L. Eles acompanhando na televisão a apuração e comemorando a vitória do Lula e dizendo faz o L, faz o L. É isso aí. Faz o L. E aí, é um tapa na nossa cara, não né? É? Primeiro que não tinha nem que ter televisão. Eu sei que não foi o seu caso. Segundo, porque eu acho que eles não tinham nem que votar. Eu sei que não foi o seu caso. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas, né? Vou falar pelo meu pai. O meu pai, como eu já falei algumas vezes, eu tenho certeza, ele votou no Lula. Uhum. Mas meu pai é um cara do bem. Meu pai, sim, trabalhador. Meu pai não gosta de usuários de drogas. Meu pai, vou falar pra vocês, é homofóbico. O quê? Meu pai, quando eu era adolescente, que eu coloquei um brinco. Nossa, sério. Meu Deus do céu. Eu não quero um filho... não vou nem falar. Você tá entendendo? Meu pai eu tava falando pra minha esposa, meu pai é homofóbico. Eu tinha uma vez, eu tinha 15 anos, 15, 16 anos, era roqueiro na época. Aí eu fui organizar como que era o nome? Festival Garagens Metal in Concert. Eram 20 bandas de rock que iam tocar lá no Praia Clube, em São Vicente. E o rapaz que estava organizando comigo, era eu, um rapaz que está na igreja hoje também, o japonês, e tinha o Luiz Carlos Bessa Sacramento até, que espero que esteja vivo ainda, porque ele tinha o HIV, né? E o Bessa, ele era homossexual. Quando meu pai, Maria Laura, soube que eu tinha amizade com ele, eu não morava com ele, morava com a minha mãe. Eu morava lá na cidade náutica, ele saiu do BNH, foi lá, puxou uma cinta. Eu não quero meu filho com amizade com esse tipo de gente. Nossa. Exatamente. Meu pai. E eu fico imaginando a cara dele quando ele viu os presidiários, faz o L. Os traficantes,
Faz o L. Aquele outro, teve um que apareceu, molhou. Molhou pra você aí que tem uma arma, vai ter que entregar, porque agora é só bandido que tem arma. Molhou pra você. Exato. Eu fico imaginando, se coloca no lugar desse esquerdista que foi enganado. Foi enganado porque quis, mas que olhou, acordou na segunda-feira quando recebeu os vídeos e viu os traficantes fazendo L e comemorando. Imagine como que não ficou a cara deles, de arrependimento. Eu imagino assim, eu conheci seu pai, né? Eu imagino a cara dele. Conhece meu Sim, pai, né? Eu imagino a cara dele vendo esse tipo de coisa, porque assim, ele vamos dizer assim, é de um outro tempo em que assim, filiar-se ao PT significava não aderir a pautas identitárias. Isso daí não era uma coisa que estava em voga naquela época. Né? O que estava em ascensão era justamente o quê? Os direitos dos trabalhadores. Então, assim, a sindicalização, todas as coisas que visassem a uma melhor condição para o trabalhor. Então, esse era o motivo pelo qual aderiam, né, as pessoas de bem ao partido. E, assim, existe a pessoa que aderiu, como seu pai, sabia da atuação dos sindicatos, mas, assim, existem aqueles também que participavam de outras atividades do sindicato. Que o sindicato também, ele depois acaba promovendo a parte cultural, palestras, coisas assim, e aos pouquinhos eles iam chamando as pessoas mais para aquelas atividades, e ao longo do tempo, porque isso é um processo, né? Não começou hoje, e ao longo do tempo foram anestesiando as pessoas. Coloca o vídeo aí, por favor. Correu aqui. Nossa. Max, um abraço, hein? Você é sensacional, meu fofo. Coloca o vídeo, por favor. Vou falar com seu pai. Já emenda no outro também. Olha, bastante furadeira ali, segundo a Globo, né? Furadeira e guarda-chuva. E tudo de impacto, né? Tudo de impacto. Meus camaradas. Você, que espero que assista, ó, faz o L. Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção, Carlos? Nós vimos, infelizmente, essas cenas deploráveis aí, né, das pessoas comemorando a vitória dessa forma. Mas, por outro lado, sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Disseram que ele foi expressivamente votado no Nordeste. Eu não vi comemoração lá. Você viu? Não. Aliás, eu não vi comemoração nem aqui em Santos. Eu vou falar pra ti. Tem um rapaz que é do grupo de influenciadores, ele é lá do Nordeste, o Gabriel. Ele falou que tava um silêncio tremendo. Por isso que muitas pessoas... Eu vou até pedir a próxima pauta. Coloca a próxima pauta, por favor, que vai ser em cima disso. Opa, calma. É assim mesmo? Quem faz ao vivo, né? Exatamente. É assim. Foi? Aí está. Milhares de brasileiros vão às ruas protestar contra o presidente eleito Luiz Inácio. Olha só a diferença, Maria Laura. Você esteve ontem lá em frente o segundo Bill. Nossa.
Qual é a diferença? Olha, tem várias coisas que a gente pode falar. Em primeiro lugar, a gente pode falar da quantidade de pessoas. Sim. Né? E, olha, eu fico, assim, extremamente emocionada de ver a disposição das pessoas que, num dia de chuva intensa, choveu ontem o dia inteiro, tá? Então, as pessoas, num dia em que choveu o dia inteiro, elas irem na parte da manhã, às vezes voltando para casa para retornar à noite, para lá. Ou algumas ficaram praticamente o dia inteiro no local. E assim, gente, as pessoas, umas com guarda-chuva, outras sem guarda-chuva, mas assim, todo mundo molhado e como se nada estivesse acontecendo, porque a chuva pouco importou. Se você, nós passamos frio, eu fiquei com o pé gelado, dedos dormentes, mas assim, nós contamos ainda com a solidariedade de uma igreja que tem lá na avenida, que serviu... fez uma mesa solidária, serviu café, serviu uma bolachinha, um suquinho para as pessoas que estavam lá, porque as pessoas ficaram muitas horas. Não, eu estou falando de ontem só. Ontem. E lá eu vi crianças, eu vi jovens, eu vi idosos, gente, idosos naquela chuva. Anos naquela chuva. As pessoas se dispuseram a sair das suas casas e era feriado. E era dia 2 de novembro, dia de finados. Dia de finados. E quer saber? Eu acho que para os nossos mortos foi a melhor homenagem que nós fizemos. Porque assim, eu tenho certeza que se tivesse vivo meu pai e minha mãe, meu sogro e minha sogra, ou eles teriam ficado contentes ontem de saber que eu e meu marido estávamos lá. Né? Entendeu? Porque foi lindo mesmo. Maria Laura, eu presenciei algo que eu tenho certeza que lá na comunidade que estavam com os guarda-chuvas não aconteceu. Sabe o que foi? Eu estava com fome, aí fui ao mercado comprar um pãozinho, algo para comer, né? E eu estava na frente, tá aquela chuva, nós estávamos comendo dentro do mercado mesmo, na parte ali do mercado. Aí voltou um casal com uma sacola na mão, procurou o rapaz e falou assim, olha, eu ali, para ir embora logo, peguei essa sacola e quando nós chegamos ali em frente ao quartel, nós vimos que essa sacola não era nossa. E, pô, alguém veio aqui perguntar se alguém tinha achado, se vi, tá aqui. Foram devolver a sacola, uma sacolinha que eles acharam. Se fosse na comunidade, então, você acha que iriam devolver? Não, nós vimos, inclusive, a gente está falando de vídeos de comemoração, né? Sim. Teve 2 que foram emblemáticos. Um da moça que teve o celular furtado e depois de fazer o L se achou no direito de reclamar. E teve o da moça que... O do arrastão também. Teve o do arrastão, sabe para quem eles foram reclamar depois? Para a polícia militar. Que engraçado. Isso foi na Bahia que eles estavam... Fizeram lá uma caminhada onde eles gritavam. Não acabou, vai acabar. Eu quero o fim da polícia militar. E aí vai perguntar se a polícia militar não vai tomar nenhuma providência. Olha, a polícia militar fez muito bem ficar lá parado olhando para eles, filmando a cara deles. Exatamente. Só não falaram faz o L. Entendeu? Não está dentro da pauta, mas eu vou puxar um gancho nesse fim da polícia militar, que é aquilo que nós estávamos conversando sobre a Guarda Nacional. Guarda Nacional. A Guarda Nacional. É Guarda Nacional ou Força Nacional? Não sei. Força Nacional. Guarda Nacional é que a gente tem. Força Nacional. Força Nacional que o senhor, o excelentíssimo eleito presidente da República, que acumula o título de ex-presidiário. Sim. Ele acumula esse título de ex-presidiário. Ele, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele já está com a sua turma, né? José Genuíno já fez uma live comentando sobre a criação... sobre aquilo que eles acham que devem ser feito, né? Em relação à polícia, Já está lá se manifestando, já está participando. Já apresentaram a PEC para quebra do teto de gastos. Sim. Que eles querem, né? A princípio, precisam de pelo menos 85
bilhões para poder implementar aquelas políticas que eles diz que pretende implementar. 13 ministérios a Eu mais. só queria saber como ele vai fazer isso e, assim, ele disse que não sabia nem como criar os empregos, né? Já. Mas o teto de gasto ele já disse que vai quebrar. E uma outra coisa, tanta crítica foi feita ao Auxílio Brasil, né? Sim. Inclusive, em um dos debates, ele falou que aquilo não foi o Bolsonaro que criou, aquilo foi criação dele, né? Exato. E que só mudou o nome. Ele não lembra que fez isso com o Fernando Henrique também, né? Exatamente. Só que tem uma coisa, de R$600 ele pretende abaixar para 400. Eu queria saber como fica a cara das pessoas que votaram nele porque acharam que iam comer picanha e continuar ganhando Posso falar R$600. sabe o que ele vai fazer? Ele abaixou para 400 e vai dar 150. Por cabeça. Por filho. Ele vai falar, olha, por cabeça eu não consigo, tá? Mas eu vou dar 150 para uma criança na casa. Aí vai ser de 550. Ele, de burro, ele não tem nada. No outro programa que nós trouxemos aqui, um venezuelano, o menino, sim. o rapaz falou sobre os atos populistas do Maduro. Do Chaves. Do na Chaves, época do Chaves, já. né? Que ele baixou a gasolina. Sim. Que até o rapaz lá de Roraima, o Felipe, falou que com R$2 enchia o tanque. Vai ser desse nível. Só que a gente vai pagar a conta depois. Sim. A gente vai pagar a conta depois. E o povo, a gente estava falando dos milhares no Brasil todo. A gente viu, acho que foi no Rio de Janeiro, a menininha entregando flores no quartel pro oficial de dia. O orgulho. Eu vi pessoas, cada hora que cantava o hino nacional, as pessoas paravam e cantavam. Ficou repetindo, eu perdi as contas. Eu nunca cantei tanto o hino nacional em toda a minha vida. Quem não sabia, o hino aprendeu. Certo? Eu vi jovens da igreja, jovens que não são da igreja. Eu vi senhores, senhoras, casais, famílias inteiras. Sim. Eu fui embora porque eu fui para a igreja ainda. E teve gente de lá que ficou até meia-noite. Foi verdade. Pessoas que nunca foram. Nós saímos de lá, era mais de 10 horas, mas assim, gente, eu já estava quase que entrando no... Como é que fala? Hipotermia. Era quase hipotermia, porque foi tomando chuva durante muitas horas e estava muito frio. Muito frio, entendeu? Então, eu fui até com um casaco que era mais um corta-vento. Porque eu achei que a chuva estava diminuindo. Então, assim, eu fui muito otimista, né? Mas tudo bem. Fiquei lá, tranquila, numa boa. E quando cheguei em casa... Aí você toma aquele café quentinho, né? Isso. Mas, assim, tinha muita gente lá até quase 11 horas da noite. Exatamente. Só que a gente sabe que a maioria trabalha, né? Então... nós não somos... Então, nós não somos subsidiados, né? Exatamente, pelo Então, muita gente ia trabalhar hoje e teve que sair de lá mais cedo. Mas tá tendo um revezamento. Exato, criança pequena, mas o intuito é isso. É como eu falei, às vezes as pessoas vão de manhã cedo, ficam até um certo horário, vão embora, daqui a pouco tem mais gente chegando. Entendeu? A hora que eu tava indo embora tinha um monte de gente chegando. Eu vou pegar um gancho nisso daí pra gente pular pra próxima pauta. Porque, coloca aí, Max, a próxima pauta. O excelentíssimo. Olha. Primeiramente, antes de falar, toda a reverência ao excelentíssimo, magnânimo, super, hiper, togado, Mega Master. Toda reverência ao Senhor, nós te amamos, né? Grande irmão. Sim. Moraes chama atos de ilícitos, antidemocráticos e criminosos. E diz que será tratado como tal. Agora, eu não sei quais atos. Se foram os do presídio? Do presídio ou da comunidade. Eu também tenho ou dúvida. Se foram os atos do dia 2
né? Que tá, como nós estávamos falando, famílias inteiras. Quais atos ele pode tratar de bandido? Quer dizer, é uma questão exegética complexa. Exatamente. A gente sabe que demanda uma análise muito apurada, vindo da cabeça, né? Brilhante, literalmente, do senhor Alexandre de Moraes, vindo da cabeça dele, brilhante como a minha, eu acredito que ele esteja falando dos atos patrióticos. Sim. Do povo que não aceita. O povo, na verdade, embora muitos estão pedindo a intervenção federal, pedindo SOS às Forças Armadas, né? Muitas pessoas eu vi pessoas ajoelhadas diante do quartel, implorando uma ação ajuda do Exército. Por quê? Pedindo, porque, na verdade, favor. o que o povo teme é o comunismo implantado no nosso país. Mas aí, esses atos de patriotas cantando o hino nacional, cantando o hino da independência, o hino da bandeira, canção dos expedicionários, esses são atos, segundo o excelentíssimo cabeça brilhante Xandão, ilícitos. São ilícitos. Antidemocráticos e criminosos. E aí, os atos na manifestação de alegria dos traficantes com guarda-chuva pro alto. Guarda-chuvas e furadeiras. Furadeiras de impacto. Chega a ser cômico, Maria gente, Laura. olha, a gente não sabe se a gente está vivendo mesmo a realidade, né? Ou se isso tudo é só um pesadelo do qual nós vamos acordar amanhã. Porque, para mim, está parecendo um pesadelo. Você vê, quando tudo é distorcido, né? Então, quer dizer que você sair da sua casa para ir se manifestar por uma coisa que você viu com seus olhos ali que tem algum problema, porque eu não me refiro nem especificamente a um ou outro problema, como, por exemplo, máquinas. Não vou nem falar disso. Mas, assim, as pessoas viram outros tipos de problema ao longo do ano acontecendo. Sim. E que foram produzidos pela própria pessoa que exarou essa decisão de chamar de antidemocrático, ilícito e criminoso. Então, assim, se você ir à rua se manifestar contra uma coisa que você acha errado, é ilícito, criminoso e antidemocrático, o que ele fez então? Que tipo de coisa que a gente pode dizer? Exatamente. Né? O que eu posso falar sobre as coisas que ele vem fazendo? Ou seja, interferência direta, né? Direta, sem o menor pudor, em decisões que não cabem a eles. Veja, as eleições acabaram no domingo, né? Teoricamente, expirou a jurisdição do TSE. Do TSE, exatamente. Não tem... Ele vai expedir qual outra decisão sobre eleição? Exatamente. Eleição acabou. Agora é um outro ato. Exato. Que aí seria diplomação dos candidatos e aí depois a posse em janeiro. Né? Exatamente. Então, mas esses atos não são regulados exatamente assim como a legislação eleitoral. Ou seja, dentro da legislação eleitoral, você tem que fazer o processo de votação, você tem apuração, tem tudo isso. Então, são atos sequenciais e tal que dependem daquela diretriz. Praticamente, esses outros que eu mencionei, eles são meros atos administrativos. Que seria quase como que o funcionário público que ele prestou concurso, passou, o que acontece? Ele leva a documentação dele, ele então empossado. Sim. Não tem aquela sequência de atos depois que... A mesma coisa, praticamente isso. Então, não tem necessidade de atuação do TSE com relação a isso aí.
Entendi. Porque já está terminado. Já está terminado. Já está terminado isso daí. A gente já não estamos mais falando de apuração, não estamos falando de pleito, não estamos falando de nada. O meu professor Luiz Guilherme da Costa Wagner, ele era... Quando estava vivendo o tempo de 2 em 2 anos, quando vivia o tempo eleitoral, ele era advogado e assumia como juiz eleitoral. Sim, algo sim, assim. Então, e ele falava... Os juízes de primeiro grau, eles assumem como juízes eleitorais. Certo. E aí, o que acontecia? Ele falava para nós que quando acabava as eleições, ele voltava... A atividade normal dele. Enquanto estava como... Hoje ele é desembargador. Ele é meio esquerdinho. Quem nomeou ele foi a Dilma. Então, enquanto ele vivia no tempo eleitoral, a época eleitoral, ele era juiz. Exato. Juiz eleitoral. Findava as eleições, o segundo Acabou, turno, ele volta a ser um juiz. Não, ele era advogado. Ele voltava a ser advogado. Eu falei assim, ele falou assim, não, a gente pode, a gente é nomeado. Eu falei assim, caramba. Então... Acabou, como você bem disse, acabou a eleição, acabou, suspende-se o TSE. Não tem, ou ainda estão pagando todos? Então, será que mudou a Constituição? Porque também... Porque assim, veja... A Constituição está valendo de muita coisa. Não, e assim, o que acontece? O que deixa as pessoas mais preocupadas ainda? É que assim, nós temos um problema muito grande que... É a confusão de diversas instituições. Teoricamente, um Tribunal Superior Eleitoral, que você tem a mesma formação do STF, né? Sim. Aí você tem um órgão que é externo, que seria para uma fiscalização, como o CNJ. Você tem lá gente do STF. Então, você coloca para fiscalizar quem está produzindo os atos que você quer fiscalizar. Então, assim, é tudo muito confuso, entendeu? O TSE é chamado de jabuticaba mesmo. Infelizmente, jabuticaba é uma coisa boa, né? Podiam ter arrumado, podiam chamar de verruga. Eu chamaria de verruga, porque é totalmente inútil. Uma jabuticaba é mais útil. É uma verruga dentro do STF. Exato. E que fica lá também. Então, ele tem duas jurisdições para ficar exarando essas decisões malucas dele. Maria Laura, maluca, que nem hoje o pessoal estava conversando e falando sobre fake news. Eu falei assim, eu me recuso a falar sobre fake news, juridicamente. Gente. Primeiro que não existe. Juridicamente não existe, não tem definição. Me responde qual é a definição de fake news. O que quer dizer fake news? Como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o cargo máximo da magistratura, me abre um inquérito, ele, de ofício, abriu um inquérito das fake news. Eu pergunto, doutor, qual é a definição de fake news? Exato. Quer dizer, o processo já nasce nulo, porque não existe. Exato. Você só pode processar uma pessoa criminalmente se houver, dentro do Código Penal, descrito o tipo penal. Ou seja, isso é o princípio da lei anterior definindo... Exatamente. Qual é a ação delituosa. Não há crime sem lei anterior que o defina. Uma vez que não há crime sem a lei anterior que o defina, e também não tem a pena para você aplicar, o direito penal ele não admite essa subsidiariedade de você buscar num outro tipo penal. Não. Para poder aplicar. Ele não admite isso. O direito penal não admite retroatividade. Exatamente. Tem várias coisas que o direito penal não admite. Mas o que acontece? Hoje em dia, qual é o advogado que se sente seguro para exercer a sua profissão, né? Se todas as definições que ele aprendeu... elas simplesmente são ignoradas. São ignoradas, elas são ignoradas. Exatamente. São ignorados. Primeiro que fake news tem mais a ver com o contexto político, né?
seria lá um enquadramento. Tem a ver com enquadramento. É muito subjetivo. Exato. Tem propósitos. Você pode fazer um enquadramento para tornar uma coisa positiva, negativa. Tem diversas operações que você faz com... Mas não tem nada a ver com o que eles falam. O nome do que eles falam, sabe o que é? Calúnia, difamação ou injúria. Exatamente. Que já tem e isso já está tipificado. Isso tem pena, aí tudo bem. Quando prenderam agora novamente o Roberto Jefferson, porque pelas palavras que ele disse em relação à ministra. Carmen Lúcia. Aí eu falei assim, eu estava falando, vem cá, se ela se sentiu ofendida, por que ela não tomou as providências dela? Ela como ministra do Supremo, mas aí não é a ministra do Supremo, é a Carmen Lúcia. Opa, vem cá, ministra, coloca o cargo de lado, porque ele ofendeu a Carmen Lúcia, mulher. Então, a Carmen Lúcia, mulher, devia entrar com uma ação contra o Roberto. E outra coisa... Não respeitaram o devido processo legal, que é mais um princípio constitucional. E nesses crimes, a ação também não é pública. Não, né? A ação, ela é privada. Então, é o ofendido que tem que tomar a iniciativa. Exatamente. Então, como é que um tribunal toma a iniciativa em nome de uma pessoa que é do tribunal e que supostamente foi atendida, agora, vocês ofendida? Conseguem entender, por que esse povo está indo às ruas? Porque nas eleições eles estavam fazendo isso. Imagine agora, Maria Laura. Se antes que nós tínhamos alguém à frente da presidência, eles fizeram tudo isso, vocês imaginem agora que, supostamente, né, teremos aí alguém que... dá a mãozinha para eles. Eu vou pedir para colocar a última pauta, a pauta número 4, que está dentro do assunto. Hoje nós não tem como fugir desses assuntos. Pode colocar, por favor. A primeira vez que um presidente perde e tem manifestação a favor dele. Depois, pode voltar aqui, por favor. Depois, o Luiz... Vocês ficam fazendo isso daí, colocando essas pautas aí? Aí o Luiz vem e fala... Fica chamando aquele cara de mito. Ninguém nunca me chamou de mito. Nem vai. Nem vai. Porque, olha só... Primeira vez... Eu acho que na história mundial... Não sei. Eu desconheço na história... Eu também não me lembro de nenhum momento. Perde as eleições e as pessoas vão às ruas para ele permanecer. Eu nunca vi. Também e é isso que eles não entendem. Por quê? Porque e não perdoam, né? Não. O Jair, ele... Lembra que o Lula, acho que falou quando... Não lembro se foi quando ele foi preso, não me recordo. Que ele falou assim, estão prendendo... Não o Luiz, mas uma ideia. Eu não sou mais um homem. Eu sou uma ideia na cabeça de vocês. Luiz, vou falar um negócio pra ti. O mito, Jair Messias Bolsonaro, você pode ter dado seu jeito, né, com interferências supremas, de ter ganho as eleições. Mas... ele sim levantou a moral da direita no país. Sabe por quê? Porque ele não fez como você, que tomou para si toda a glória, se achando um Deus, um princípio luciferiano, que é o orgulho. Você tomou para si o orgulho. Ele não. Todos os ministros dele falou o quê? Que o Jair, que acredito que esse tenha sido um dos motivos dele ter perdido, o quê? Toda a glória era de quem fez. A meritocracia.
o Tarcísio. Tarcísio é isso, o Tarcísio é aquilo, o Tarcísio é aquilo. Era tudo o Tarcísio. Embora quando o Tarcísio ia ser perguntar, ele fazia, não, o presidente, mas não sou eu não, foi você. O Gilson, a mesma coisa. Sim. Todos eles, a mesma coisa. Tudo que... Onyx Lorenzoni, eu não conhecia Onyx, eu não conhecia o Gilson Machado, eu não conhecia... Eu vim conhecer o Gilson Machado agora. Exatamente, o próprio Tarcísio eu não conhecia, todos eles, os ministros a gente não conhecia. Verdade. E eles se destacaram e o Jair colocou. Até a própria Damares, ela já estava há quantos anos dentro do Congresso? Exatamente. Nós nunca nem ouvimos falar a respeito dela, mas em compensação, quando ele foi eleito, Exato. Nós não paramos de ouvir falar sobre Aí quando dava sobre ruim em alguma coisa, o que ele fazia? Não, vocês ficam preservados, que eu mato no peito. Exato. O verdadeiro líder. Ele é um líder, você é o chefe. Você é o chefe. É o chefe do PT. Não pode falar outra coisa, né? Não. Ou ainda pode, não sei. É sem censura, melhor, mas a gente fica melhor, com medo. Porque na até dúvida, o YouTube já falou que vai cortar, vai cair, quem questionar... tem algumas já tem palavras que você não pode mais falar. Então, ele é o chefe do PT, o chefe do PT. Mas o Jair é o líder da direita. E ele... Assim como o professor Olavo, que está fazendo falta pra caramba hoje. Porque eu tenho certeza que a gente ia estar assistindo as lives do professor Olavo e com certeza, minha mãezinha ligando, com certeza o Jair é uma liderança da direita, assim como o professor Olavo ensinou muito a gente, e assim como nós mostramos no início, o Fábio, vários no Brasil nascerão, né? A partir de agora aparecerão pessoas que realmente são, e estão lá pelo povo. Estão lá em prol do povo. O que é interessante que, assim, o chefe, né, ele é imposto a você. Mas o líder, ele é reconhecido. Ele não chega lá e se apresenta como líder. Sim. Ele é elevado a esse status porque as pessoas reconhecem nele certas características. E eu não estou falando nem de perfeição, nem de santidade, viu? Nós somos todos humanos, todos nós erramos, temos defeito, mas existem pessoas que têm algumas características as quais nós reconhecemos como sendo de um verdadeiro líder. E não tem como você negar isso. Não tem como. Não tem. Não tem. É natural. Não tem como forçar o Não. Isso é que deixa ainda mais irritado a ele, porque o que acontece? Durante quantos anos ele foi líder sindical? Ele nunca foi líder de nada. Porque se fosse, ele não teria deixado de ser. Exatamente. Você não deixa de ser, você é. Você vê o líder... Sabe quando eu vi o líder essa semana? A hora que milhões de pessoas estavam apreensivas. O líder da direita vai falar. O presidente vai falar. A minha esposa estava dormindo. Eu estava no quarto, minha esposa estava dormindo. Quando anunciou na emissora, ela na acordou. Record. O presidente vai falar. Ela acordou e sentou. Aí ela ainda brincou assim, pô, caramba, eu tô quase 2 horas esperando o presidente falar. E assim, minha esposa... E assim, eu via nos grupos várias pessoas apreensivas. Não, ele vai reconhecer, ele vai mandar as pessoas saírem e tal. De repente, todas apreensivas, me desce o líder sorrindo. Sorrindo! Eu fico imaginando, falando assim. E fez uma inserção de 30 segundos, né? Ainda falta 159.999 inserções. Porque ele chegou, falou... Levantou a moral de todo mundo, porque o meu telefone não parou depois daquilo. E aí, Calão, caramba, tu viu? O presidente, ele é demais. Tu vê só. Esse é o líder. Com poucas palavras, ele acabou acalmando o coração das pessoas que estavam em agonia, né? Sim. Porque nós estamos ainda em suspense em relação ao desfecho de tudo isso. Isso mesmo. Né?
E é como eu falei, tudo vai se dar conforme a vontade de Deus. Exato. Mas ele sabe que nós estamos aqui também, estamos de prontidão. Por falar nisso, pessoas falam assim, vocês amam ao Jair. Não, eu gosto do Jair. Nós amamos a Deus. Confiamos em Deus. A minha confiança, a minha esperança está em Deus. O Jair é só um instrumento levantado por Deus ao clamor de uma nação. E se Deus permitiu que o Luiz, ou permitir que o Luiz seja realmente, porque nós estamos vivendo um ponto de interrogação. Sim. Né? Mas para você que está apreensivo, o presidente vai fazer alguma coisa, se Deus permitir que o Luiz assuma a presidência, confie em Deus, porque eu tenho certeza que estava pensando nisso hoje, meditando na palavra de Deus, aí Naum que diz que, Naum alguma coisa, que Deus não inocenta os culpados. Ele perdoa aquele que se arrepende, mas ele não inocenta. O que se arrepende. Ele não inocenta os culpados, certo? Será que Deus não está permitindo para que se tire a venda dos olhos dessas 60 milhões de pessoas que votaram nele? Para realmente acabar e a gente falar assim para eles, agora não adianta reclamar, faz o L. Nós estamos chegando nos momentos finais. Já passou aí o nosso Pix. Eu peço a ti que nos ajude a manter o programa. Tá aí o nosso Pix, programa vireadireita@gmail.com. O nosso Instagram, não precisa colocar não, Max, que colocou, mesmo assim, mas tudo bem, não tem problema. Porque agora tá assim, estúdio.opinião sem censura. Fui eu que errei, que não passei para ele ainda. Ou você pode também me seguir no Carlos Revolta Oficial, @Carlos Revolta Oficial no Instagram. Maria Laura, faça suas considerações finais, por favor. Olha, eu acho que o mais importante que eu gostaria de falar mesmo é o seguinte, nós somos cristãos, você é evangélico, eu sou católica, né? Você vai à sua assembleia, você faz as suas orações. Eu tenho feito desde o mês passado também, com mais intensidade ainda, as minhas orações. Eu faço a súplica aos santos anjos para que eles intercedam por nós, intercedam pelo nosso país e por todas as pessoas que estão em dificuldade. Então, como católica, eu peço que vocês lembrem que nós precisamos utilizar a nossa maior arma, que é o terço também, que ele precisa ser usado. E Deus é conosco. E caso nós tenhamos que engolir aquilo que nós não pretendemos, né, essa decisão, e se essa é a decisão dele, nós vamos orar pela sua conversão, viu, Luiz? Sim, exatamente. Porque isso é possível também. Claro, é por isso que nós temos uma coisa que se chama fé, que é mais forte do que tudo. Nós vamos orar pela sua conversão. Você falou isso e hoje eu já escutei isso, que eu estava conversando com a minha esposa. Vamos orar pelo Luiz. Porque se ele, a partir do dia 1º de janeiro, será o comandante deste avião que chamado se chama Brasil, eu não quero que esse avião caia. Nem eu. Então, que eu morda a língua, que nós mordamos a língua. Sim. Eu não vou fazer como a esquerda, torcer para dar tudo errado. Eu prefiro voltar aqui e dizer que eu estava errada. Exatamente, eu prefiro também voltar e dizer que estava errada. Sei que vai ser difícil. Porque a gente sabe quem está voltando à cena do crime. Sim. Mas, de repente, mas nós vamos dar essa chance, nós vamos dar ele essa chance. Nós estamos, ele se converte, se arrepende de todos os seus pecados. Que teve para terminar, que teve um rei, que eu não vou lembrar o nome dele agora, na Bíblia, que esse rei, ele fez tudo que era mal diante de Deus, ele chegou ao ponto de sacrificar os seus filhos. E quando ele foi preso pelo exército inimigo, ele estava preso com ganchos pelo corpo, e ali ele se arrependeu de todos os pecados, e ele clamou a Deus. E Deus de pronto
Ele clamou, que Deus vê o coração. Então ele se arrependeu de verdade. Deus de pronto o perdoou e o livrou. Então eu tenho certeza, Luiz, eu vou orar para que Deus toque esse seu coração de pedra, tire esse teu coração de pedra e coloque um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus e que você se arrependa de todos os seus pecados. E que o sinal disso, eu já digo para você qual vai ser. Ele vai parar de beber. Exatamente. Ele vai parar de beber. Esse vai ser o sinal, gente. Porque... Vocês podem até estar rindo aí agora. Mas é verdade. Mas assim, não duvidem. Ele vai se livrar do não Alckmin. Não duvidem do que Deus é capaz. Ele vai se livrar do Alckmin. Livrando-se do álcool, o álcool nele. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Boa noite. Até o próximo, hein?